versículo 37 ao 39. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Grande Senhor, mais uma vez estamos aqui dependendo sempre desta grande misericórdia, que sua igreja seja abençoada, que eu particularmente alcance a bênção, a misericórdia do Senhor, para poder falar de sua palavra, que ela é verdade. Em nome do Senhor Jesus, mova nosso coração para que possamos receber, enquanto é tempo, a palavra revelada. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Pode sentar-nos. Ela será um grupinho tão pequeno. É quando o irmão Brana fala neste grupinho pequeno, a gente tem que lembrar nos dias de Noé, que foram apenas 8 pessoas salvas e foi somente um arrebatado. Então, um grupinho é pequeno. Nos dias de Jesus também teve uma meia dúzia, o profeta disse. E até chegar ao nosso tempo, que quando você vê a visão da noiva, que é milhares de pessoas, aquilo ali é pessoas de todos esses 2 milênios. É muita gente, mas é muitos 1000 anos também, certo? E a gente tem que guardar sempre o tipo. O tipo não falha. Você não pode usar um tipo, um homem e um homem. Tem que ser um homem e uma mulher. Na Bíblia sempre foi assim. Por isso, irmão Brana mostra, ela será um grupinho. Ela não será apenas uma pessoa, mas será um grupinho. Mas olhando pela própria revelação da Bíblia, nos dias de Noé, ou anterior a Noé, houve um só que foi arrebatado. E aquilo ali estava apontando também para a noiva do último dia. Temos aprendido isto com o próprio profeta. Então não são muita gente. Nós temos muita gente ainda. Se for olhar, muita gente. Mas Deus sempre vai nos purificando. Vai passando o tempo e a gente tem que estar preparado para isso, né? A gente deve crer, lutar pela nossa fé, que é pela graça sois salvos, mas mediante a fé. Você tem que ter fé, porque se você for olhar por sua vida, você nunca é salvo. Você se reprova a si mesmo, nós todos, né? Reprovamos a nós mesmos. Mas é pela fé. Pela graça sois salvos mediante a fé. E sem fé você não pode agradar a Deus. Então vamos ver esse grupinho, que é muito pequeno, em cada época. Você sabe que pelo ministério tão grande, maior de todos os ministérios que houve na terra, foi do irmão Brana, não tinha tanta gente no tabernáculo dele. Ele podia encontrar muita gente lá fora, mas no tabernáculo não tinha muita gente. E depois que ele partiu, a coisa diminuiu
mais ainda. Agora que com a entrada do irmão José Brana, tem reavivado, está com um avivamento juvenil. O importante nosso é saber que ela, a noiva, será um grupinho pequeno. Então nunca pode aplicar isso a irmão Brana, certo? Ela será um grupinho pequeno. Tempo de colheita, pregado em 64, 12 de 12 de 64, 297. Veja, apressando, deve haver uma semente verdadeira. Agora você pode ver, tem que ter uma semente para poder trazer uma produção. Tem que haver uma semente verdadeira. E todos nós sabemos que o irmão Brana era uma semente. Era aquela semente, a última semente. Tem mensagem dele que ele fala a última semente. Agora, esta semente também teve que morrer para produzir, porque nos dias dele, ele também não estava vendo muitos da noiva no seu dia. Não é porque a mensagem é tão escondida, a mensagem estava revelada em carne. Deus estava num homem, mas as pessoas não tinham condições de receber aquela palavra. Assim como foram os outros homens. Então se torna uma semente e vai para debaixo da terra, e aí espiritualmente é que vem manifestando. A primeira etapa, a segunda etapa. Mas no ministério dele teve, sim, mas depois que ele partiu, aquilo é uma semente, certo? Aquilo tem que brotar. E quando brota, não brota a terceira etapa. Quando brota as folhinhas, os reavivamentos, os avivamentos que nós tivemos da mensagem do profeta, que depois que ele partiu, aí a mensagem cresceu no Brasil, certo? Ele teve muitos lugares que pregou, mas aqui no Brasil era pouca gente que estava vendo alguma coisa da mensagem do profeta. E quando eles viram, como o irmão Arque Russell Martins, ele viu aquilo muito longe, porque ele estava numa denominação da Cruzadinha, e ele viu aquele avivamento do irmão Brana. E pela história que nós temos lido, quando ele retornou aos Estados Unidos, irmão Brana tinha partido. Então aí vem ele com a mensagem trazendo o retorno do irmão Brana, porque não tinha luz suficiente, e nem o povo da América tinha luz suficiente desta semente que foi para o chão. Assim também vamos entender hoje a segunda Eva, certo? Que também foi para o chão. Então, as partes que o irmão Brana diz, a de Adão caiu, a noiva de Jesus caiu, e esta não cairá. Então vamos entrar nesta de Adão e Eva, esta Eva que também caiu, mas o irmão Brana mostra que ela caiu na terra, que eu vou ler aqui para vocês hoje, para termos o pensamento dentro da mensagem que o profeta pregou. Então ele diz assim: deve haver uma semente verdadeira. Tem que haver, porque ele está vindo para a sua noiva sem mancha ou ruga. Aí se parássemos apenas aqui, sua noiva sem mancha ou ruga, como os outros aplicam, é o irmão Brana. Mas não é. Sua noiva sem mancha ou ruga, ele está vindo para isto. A palavra noiva vindicada. Ela será um grupinho tão pequeno. O irmão Brana fala de um povo, fala de um grupo,
sendo noiva e não de uma pessoa. Quando você lê parecendo uma pessoa, você tem que ver que não pode ser um homem, tem que ser uma mulher. Por isso, quando se fala que o irmão Brana mostra, ela tem o assim diz o Senhor, todos nós falamos, ela tem o assim diz o Senhor. Agora, ela não é uma pregadora, mas quando é lido desta forma, você já sabe muito bem que ela que tem é aquele povo que crê na mensagem do profeta que teve o assim diz o Senhor e veio com este assim diz o Senhor para nós. E o outro lado da noiva é que você vai ver que ela tem um ministério, porque se assim diz o Senhor, ela tem, e se o profeta não pôde dizer, ela tem que pregar isso. Isso vem para pregar através de uma pessoa. Como veio para pregar através de uma pessoa. William Branham, lá atrás, veio para pregar uma pessoa. Aí vem um povo. Desta uma pessoa, vem um povo. Então, o que o irmão Branham diz, ela será um grupinho tão pequeno. Jesus disse, como foi nos dias de Noé, onde 8 almas foram salvas. É isso certo? Então, assim será na vinda do Filho do Homem. Quantos? Eu não sei. Mas é um grupinho pequeno. Ela, a noiva, é um grupinho pequeno. Agora, cada um de nós dizemos, eu quero, pela graça de Deus, ser um deste grupo. Um desta noiva, eu quero ser. E aí você tem uma mensagem a seguir. Aquilo que foi produzido através da semente que foi semeada e que nasceu e chegou até o nosso ponto, que nasceu com Lutero, cresceu com Wesley, floresceu com os pentecostais. Mas no tempo do irmão Branham era a semente, outra vez. E quando fala-se em semente, então nós queremos que pare por aí. Mas Deus pôs a dormir a semente, para que ela pudesse reproduzir em muitos países, e inclusive no nosso país. Ela veio reproduzir. Na verdade, se o irmão Branham ficasse vivo, reproduziria, porque ele viria ao Brasil, certo?